muito obrigado aqui pela sua presença. Quer dizer que eu sou pé frio. É um pouco, porque você cobriu 5 Copas do Mundo. Justa que nós ganhamos. Você não estava lá. Eu tenho que achar que É fato, mas a culpa é minha. A culpa, acho que sim. Na próxima, acho que você não vai estar, né? Felipe Melo, não. Não, foi um acidente. Foi um acidente. E aí, João, como é que você está vendo essas Olimpíadas? O que está acontecendo? Bom, primeiro, muito feliz pelo convite. Bater papo com um amigo é sempre muito bom. Ainda mais na profundidade que a gente sabe que a gente pode tratar alguns temas que são sensíveis, que são importantes, né? A gente parar para falar de Olimpíada é sempre muito gostoso, mas não apenas sob o ponto de vista da própria competição. Isso, né? Porque a competição é a ponta do iceberg, né? A estrutura toda do iceberg é o que você faz nos 4 anos anteriores, é sobre isso que a gente fala também. Essa preparação, na realidade, ali você tem... Na realidade, não 4 anos, acho que é geracional, né? Para você conseguir resultados numa Olimpíada, ele não acontece do dia para a noite. Você tem que preparar desde que você começa a sua vida esportiva, né? Lá na escola, né? Você tem um caminho para você trilhar para chegar lá. E poucos vão chegar, né, João? Essa é uma questão muito sensível a ser discutida muito seriamente. Existem no Brasil hoje inúmeros profissionais altamente gabaritados que já entregaram uma série de soluções para o Comitê Olímpico do Brasil, para o próprio governo, das formas como o Brasil pode lidar com a Olimpíada de forma diferente, não apenas gerando atletas, mas gerando profissionais ligados ao esporte, ou dotando muita gente de conhecimento para lidar com o esporte. Mas, infelizmente, a visão precisa mudar. Essa visão imediatista, e você tem razão quando se fala que é geracional, a gente tem uma visão imediatista no futebol, porque nós somos uma monocultura esportiva, né? Porque sabe qual é o primeiro esporte no Brasil? Futebol. O segundo? Futebol. O terceiro? Futebol. E o quarto? O vôlei, vamos deixar o vôlei. O quarto é falar de futebol. Falar de futebol. Entendeu? Coisa que nem isso se faz com o movimento olímpico. Falar sobre o esporte olímpico, né? Nos 4 anos, quando a gente fala sobre a Olimpíada, é uma época do ano que todo mundo sabe sobre tudo. Vindo para cá, ouvindo rádio, estava em competição o tiro com arco, né? Que é o arco e flecha. Que criança não brincou de arco e flecha quando era pequenininha? Só que chega um momento que ela para de brincar de arco e flecha. E tem o Marcos da Almeida, que é atleta número 1 do mundo. Porque tem um projeto lá em Maricá, que deu atenção para o tiro com arco, porque a confederação é lá, e vários atletas de Maricá acabaram se destacando. E entre esses atletas surgiu lá o Marcos Almeida. Por que isso não pode ser massificado? Por que isso não pode ser entregue a todas as regiões do país? Por que na região norte, onde há comunidades indígenas, não se busca aqueles praticantes de tiro com arco que tem o esporte na natureza? Né? Se você pega uma criança que joga na periferia, dota de conhecimento, de capacidade, de oportunidade, ela pode se transformar em um jogador de futebol. Como é que você chega lá? Como é que você faz? Você tem que ter uma indução. Você tem que ter uma indução desse processo. Visão. Né? O governo precisa entender que o esporte não é a Olimpíada. O esporte é um benefício social para o país, que passa necessariamente, quando eu falo investimento em esportes, eu nem olho o alto rendimento, porque eu acho que o alto rendimento ele tem de ter dinheiro público, sim, como bolsa atleta, alguma forma de incentivo, bolsa escolar, alguma atenção especial. São raríssimos os casos de medalhistas brasileiros, que dirá medalhistas de ouro do Brasil. Nós temos cerca de 150 medalhas no Brasil, um número até menor de atletas que ganharam medalhas, porque alguns ganharam mais de uma medalha, né? Então, isso são casos raríssimos, então você tem de, sim, prestigiar isso, mas o trabalho que é feito desde que a criança nasce, a prática esportiva na escola, a intensidade da prática esportiva, a dotação de conhecimento, aqueles 5 aspectos que nós citávamos de benefícios que a criança vai ter com a prática esportiva.
trabalho em grupo, conhecimento das regras, respeito às leis, marketing esportivo, fisiologia do esporte, aí dentro da fisiologia, né? disciplina, tudo. Conta, né? Não existe um malefício para a prática esportiva sob aspecto lúdico. Não existe malefício. Você só vai encontrar benefícios. E entre esses benefícios estão você conectar essas pessoas ao esporte e lá no futuro cabe a ela ou aos processos de qualificação a gente entender se essa criança vai virar um atleta ou se ela vai virar um advogado esportivo, se vai trabalhar com marketing esportivo, se vai trabalhar com fisiologia, com nutrição, com medicina, não importa. Mas o que importa é que aquele profissional, que depois até possa se desconectar do esporte, traga os valores do esporte. Então, mas hoje como é que está? Hoje eu não estou acompanhando de perto. As escolas têm a disciplina de educação. Na nossa época, a educação física era assim, era a única que eu tirava A, né? 10. Era A. História também eu ia bem. Mas tinha uma competições, tinha uma estrutura um pouco mais montada. Hoje nós estamos vendo isso no Brasil? Não, a gente tem, por exemplo, São Paulo é um bom exemplo disso, né? O estado de São Paulo tem os campeonatos regionais, né? Os jogos são chamados jogos regionais e tem os jogos abertos. Os jogos abertos, vamos dizer, seria a primeira divisão. Continua os jogos abertos no interior, aqueles que você tinha. Sim. E eu fui a muitos, né? E já você transmiti... Foi narrar ou foi jogar? Os dois. Você foi os dois? Você foi jogador, né? Fui jogador. Porque em Taquaritinga, eu sou atleta pato. Sabe o que é o atleta pato? Não tenho a menor ideia. Eu sou nascido em Fernandópolis e cresci em Taquaritinga. Taquaritinga é uma cidade de 55 mil habitantes. Na época dos jogos regionais, você tinha uma seleção local ali na cidade e mandava os atletas para os jogos regionais. Em geral, a cidade era representada pelas escolas públicas. Né? Então, o time de vôlei de tal escola é melhor, manda o time de vôlei. O time de basquete de determinada escola é melhor, manda o time de basquete. E a prefeitura lá tinha as suas equipes fixas também. Então, eu era do time de basquete da cidade. E tinha também o time de vôlei. Então, a gente jogou jogos regionais e jogou jogos abertos. E outros esportes. Por que eu sou atleta pato? Porque o pato, ele nada, voa, corre, mas não faz nada direito. Então, eu sou atleta pato. Porque você competia em tudo, mas não fazia nada direito. Por quê? Porque não tinha aptidão. Né? Mas havia prática esportiva. Né? O atletismo era muito forte nas escolas públicas. Era forte em termos de resultados? Não. Era forte em termos de prática esportiva. Então, eu arremessei peso, eu fiz lançamento de dardo, eu fiz salto em distância, salto em altura, salto com vara. Só que, acredite, a vara que havia na escola pública era uma vara de bambu. Nossa, mãe. Era uma vara de bambu e a altura era baixíssima. Mas não importa o resultado, importa que você estava praticando. Naquele momento era importante que você estivesse praticando. Anos nessa época? Era colégio, né? Era o que é o ensino médio, 16, 17, 18, 17, até 17 anos, depois eu fui para a faculdade. E na faculdade, você chega na faculdade e acaba. Entendi. E para a prática esportiva. Você vai para fazer faculdade e já não existe prática esportiva. É um caminho também as universidades. Para encaminhar o alto rendimento, eu vejo como uma alternativa. Mas você ter uma gama dentro da própria universidade da Bolsa Atleta para os estudantes que já venham com uma carga... Que é um modelo americano, né? Que é um modelo americano, mas com uma grande diferença. Tudo isso que eu falei aqui, os Estados Unidos fazem. Então, tem a prática do esporte no high school, tem a prática do esporte no ensino básico. Você vai em qualquer escola de qualquer cidade pequena, tem lá um campo de futebol americano, tem uma quadra de basquete maravilhosa. Os jogos de futebol americano da high school são mais lotados do que o da Super Bowl da Liga. Os direitos são mais caros do que da NFL. Ah, é? Não sabia disso. Os direitos do college, né, para transmitir, tanto de basquete quanto de futebol americano, são um absurdo hoje. E a ESPN tem uma enorme tradição na transmissão. Alguns jogos de basquete, eles são obrigados a montar no campo de futebol americano com aumento, elevação das arquibancadas, pelo número de pessoas que querem assistir. Loucura.
Então, lá, agora, isso tem, sabe quanto tempo nos Estados Unidos? Mais de 100 anos. Fazendo isso. Faz 100 anos que a prática esportiva tem esse modelo, desde a base até chegar no rendimento, com as universidades. E aí o governo o que faz? Fomenta as competições locais, as competições regionais, as competições estaduais, as competições nacionais. Esse é o papel das confederações e do governo, já pegar lá na ponta. As confederações não vão cuidar da base. As confederações hoje elas estão obrigadas a cuidar da base. É claro que se você tem expressões muito fantásticas de jovens que podem se tornar atletas, a confederação vai lá, pega e cuida, né? E está tratando. A ginástica está fazendo um trabalho maravilhoso. Existem excelentes exemplos. O que falta é a massificação desses exemplos. Então vamos para a ginástica, Brasil classificado por equipes no feminino, as meninas, a Rebeca Andrade é simplesmente um estrondo de qualidade técnica, ela entra para competir como se ela estivesse competindo no quintal de casa, né? A Simone Biles ela só dá azar, assim, não é azar, assim, eu vejo como um privilégio você poder competir contra a Simone Biles, que é considerada hoje a maior ginasta da história do esporte. Mais do que Nadia Comaneci, né? Mas nós precisamos parar de discutir Simone Biles e Rebeca Andrade durante a Olimpíada.